A multidão, vale lembrar, gente, que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito de uma maneira muito específica para os judeus. Então, Mateus fazia questão de citar genealogias, e é o Evangelho dos 4 que mais cita o Antigo Testamento. Então, esse Evangelho escrito por Mateus, ele era frontalmente dirigido para a compreensão plena dos judeus. Depois Marcos escreve para os romanos, depois Lucas escreve para os gentios, e João é um evangelho universal, que pega todo mundo. E aí, quando você vai percebendo isso, ele está falando para os judeus, mas tem tudo a ver com a gente hoje. Por quê? O povo andava atrás de Jesus, atrás das bênçãos de Jesus. Eles queriam a cura, eles queriam a multiplicação de pães. Era uma época de privação, era uma época de opressão do Império Romano, com impostos altíssimos, e descobriram um cara que multiplica pão e peixe, o cara que dá de comer, o cara que tem uma palavra legal, e o cara que, de quebra, ainda cura e faz milagre. Vão colar nele. E nada mais muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. As igrejas estão lotadas de gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer quem é Deus, a pessoa de Deus, o relacionamento pessoal com Deus. Jesus veio para reconectar um relacionamento que havia sido interrompido pelo pecado. Ele veio nos levar de volta e nos apresentar um Deus não apenas criador, mas Pai. Mas as pessoas continuam focadas nas mãos de Deus, nas bênçãos de Deus, no que Deus pode oferecer. Então tem muita gente hoje que está desejando que Jesus volte, não de saudade do noivo, mas para tirar a gente da bagaça que a gente está, para tirar a gente da aflição. Ah não, pelo amor de Deus, aconteceu, foi esse resultado da eleição, ora vem Senhor Jesus. Olha a guerra na Ucrânia, ora vem Senhor Jesus. Olha o dólar disparando, ora vem Senhor Jesus. Então, de repente, a terra ficou ruim, então, vou para o que me sobra, né? E era essa mesma mentalidade daquele povo que estava ali, a multidão. Ele contava uma parábola, e poucos eram aqueles que falavam, explica para a gente a parábola. Conta para a gente a parábola. As pessoas não queriam, legal. E o próximo milagre, como vai ser? E a sua manifestação, como é que vai ser? E hoje a gente vive essa fé utilitarista. A gente quer Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Eu vou para Deus porque Ele vai mudar a minha história, eu vou mudar porque Ele vai fazer um milagre, eu vou mudar porque Ele vai me curar. Ele faz isso, gente. E Ele continuou fazendo para aquele povo. Ele continuou manifestando a sua glória, Ele continuou multiplicando pão, Ele continuou alimentando as multidões nas suas necessidades. Mas isso não o salvava. Milagre não salva ninguém. Eu conheço pessoas que experimentaram milagres de Deus e abandonaram a Deus, deram as costas para Deus, rejeitaram a Deus. E é para essas pessoas que Jesus, é sobre elas que Jesus está falando nessa parábola, nesse desfecho de parábola, e explicando para os seus discípulos. Nele está se cumprindo a profecia. E aí é pesado quando ele fala, quer ver? Ele fala, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Se nós não nos apegamos ao Senhor, nós perderemos absolutamente tudo. A gente pode perder qualquer outra coisa. A gente conversou aqui hoje, as meninas falaram, e ficou muito claro para a gente que a vida com Jesus não é só flores, que a vida com Jesus é um caminho de sofrimento, de aflições e de aperfeiçoamento. Nós seremos fortalecidos no processo. Deus não vai desperdiçar nada na nossa vida, por isso que isso é um alívio para nós. Mas hoje é dia da gente pensar, de fato, o que nós estamos ansiando. As 5 virgens que estavam preocupadas com não deixar a lâmpada se apagar, elas queriam o noivo. As outras 5, será que queria tanto assim? Será que elas estavam tão na expectativa do casamento? Então por que não levaram o óleo extra? Por que não consideraram as situações? É um tempo para a gente pensar em que time que a gente está.
Se a gente está amando Jesus, a volta de Jesus, porque a gente vai estar com Ele, que seremos como Ele é finalmente, porque nele há a plenitude, e porque nós podemos já começar a provar disso aqui hoje. Sabe, você não precisa de esperar Jesus voltar para você já começar a namorar com Ele. Você quer casar com Ele se você não gosta nem de namorar? Sabe quando eu descobri que eu queria casar com o João? Quando estava difícil de levar ele no portão. Porque dizer tchau não era só por causa do desejo, não. O desejo só vai crescendo, 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 crescendo. Mas aí, além do desejo que vai crescendo, 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 é bom apartar para não pecar. Além disso, ainda tem aquela sensação assim, não vai embora não. Eu não aguento mais te dizer tchau. Eu não quero eu na minha casa e você na sua casa. Eu quero a gente na nossa casa. E começou a dar aquela urgência de ficar junto para sempre, de ficar junto para sempre. E despedir passou a ser uma tortura. Meu pai e minha mãe ficaram tão desinteressantes. Eu não admitia, nossa, nunca perder papai e mamãe, né? Está aí, meu amor. Beijo para você. A Naíma põe o João para me observar pregando. Gente, olha que amiga leal. Mas aí eu estava... Meu pai e minha mãe cumpriram a sua etapa. E agora eu queria me unir ao meu noivo. Eu queria ser uma com ele. Eu queria desfrutar o dia a dia com ele. Eu queria comer junto. Eu queria preparar uma coisa para ele comer. Eu queria lavar as cuecas. E é isso que o noivo espera de nós. Essa comparação do casamento perfeito. O nosso casamento, ele deveria ser uma antecipação, um vislumbre, uma sombra do grande casamento. As pessoas olhando para o nosso casamento, elas deveriam ver a manifestação do grande casamento de Jesus e a igreja. O que nós vivemos hoje é uma sombra do que viveremos plenamente com Ele. E você tenha para esse pensamento um casamento pleno e feliz como referência. Imagina o que é imperfeito sendo perfeito. O que é temporário sendo eterno. O que não é pleno ainda sendo pleno e completo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Nem Steven Spielberg, nas suas viagens, conseguiu projetar o que Deus tem preparado para a gente. Mas a gente fica tão distraído com espelhinho, sabe? Quando os portugueses chegaram no Brasil, tinha ouro, pau-brasil, riqueza de verdade. Mas aí eles mostraram para os índios um tanto de espelho, que não valia nada, mas brilhava. E aí os índios, pode levar tudo, leva o ouro, leva para o Brasil. Espelho. Espelho vê a gente mesmo. Nós estamos postos diante dos espelhinhos de Satanás nesse tempo que a gente está vivendo. E a gente se distrai com tanta quinquilharia que não tem valor nenhum. E é por isso que a nossa alma está cada dia mais vazia. Você vem na igreja, você vai em congresso, você entra e sai dos cultos, mas tem uma angústia no peito, tem uma dor, tem uma aflição, crise de ansiedade, pânico, depressão, assim dentro da igreja. A gente não consegue se satisfazer, é um vazio existencial, uma comparação desenfreada. Ah, fulano, que vida linda, a minha está uma bagaça, uma miséria. Para de comparar o seu bastidor com o palco do outro. Ninguém posta quinquilharia em internet, não. Todo mundo posta uma vida linda. Mentira. Nossa vida não é só o fragmento que a gente posta na internet. Ali é um fragmento, gente. É um segundo, é um centésimo de segundo. Meu dia tem 24 horas. Eu não posto lá minhas 24 horas. E tem de tudo nas minhas 24 horas. Mas a gente só posta a pose legal, o ângulo certo, o filtro, a maquiagem. Porque se a gente também se dá o direito de aparecer baranga, o pessoal, nossa, você está horrorosa. Nossa, como você envelheceu, né? Graças a Deus que eu envelheci, querida, eu estou viva. Então não envelhece quem morreu. E a gente vive, sabe, de troca. Em vez de a gente aliviar as cargas uns dos outros, a gente vai acrescentando cargas uns aos outros. Até eu comecei a pensar mesmo, gente,
eu reduzi drasticamente as minhas postagens, porque eu falei assim, eu vou, posto, estou empolgada, a gente posta empolgada. Mas esse post pode pegar hoje uma mãe exausta. Esse post pode pegar hoje um casamento em crise. Esse post... deixa pra lá, não vou postar nada. Estou dizendo que você não deve postar não, gente. Estou dizendo que a gente tem que passar as nossas sensações, emoções, vontades, tudo pelo crivo do Espírito Santo. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, desista desse cargo, entendeu? Ninguém é unanimidade, desista disso. Mas viva intencionalmente para mais edificar do que destruir. Aí a gente olha para Jesus, a fonte da água da vida, jorrando. E as pessoas querendo seus milagres apenas. Lázaro foi ressuscitado. Mas um dia ele morreu. Aquela menina de 12 anos, um dia ela também morreu. Os milagres são temporários. A salvação é eterna. Então não troque espelhinhos, sabe? Por aquilo que realmente é valioso, por aquilo que realmente Deus quer falar com a gente. Quando a gente olha na parábola, no capítulo 25 de Mateus, e a gente vê também a parábola das virgens, a gente vê um capítulo inteiro dedicado à preparação do povo de Deus para tempos de juízo. Deus vem, Jesus volta, Jesus vem, e Deus vai executar juízo. O final do capítulo 25 fala, aquela parte que Jesus fala assim, eu estive com fome e vocês não me deram de comer, eu estive com sede, vocês não deram de beber, eu estive preso, você não me visitou. Ele está confrontando que tipo de fé é essa que é autocentrada, que só contempla a nossa própria necessidade e não se derrama na vida de outros. Mas ao mesmo tempo que esse capítulo 25 de Mateus, o 24 também, ele está falando sobre a vinda de Jesus, ele está chamando a gente para um posicionamento, ele está nos convocando para uma outra mentalidade, certos do fim da história. Ele também está nos convidando a nos sentirmos encorajados por aquilo que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo algo hoje, na nossa vida. E Ele quer usar as dificuldades que a gente está atravessando, os problemas, as tempestades. Ele quer se manifestar aí. Ele quer que a gente enxergue Ele aí. Ele quer que a gente namore Ele aí. Que a gente conheça mais a sua face aí. E que a gente manifeste mais o seu poder aí. E eu gosto de pensar que Deus, através dessa palavra, Ele está nos encorajando. Ele não está apenas nos alertando. Olha, presta atenção, esses são os sinais que vão acontecer. Eu vou contar para vocês umas histórias para ilustrar. No capítulo 24 ele dá esse alerta, desde o 23 ele já começa falando do sinal dos tempos, da grande tribulação. E no 25 ele culmina com a parábola das virgens e tal, e no final ele fala sobre o julgamento. Deus não está usando isso só para tocar o terror não, gente. Fiquem apavorados, olha que o bicho vai pegar. Tem uns crentes fatalistas aí, você já viu? Jesus vem, os crentes da vingança, os crentes do sabor de mel. Eles falam assim, ó, vocês vão ver. Ah, governo, vocês estão aprontando, vocês vão ver. Em vez de a gente orar para a transformação das pessoas que têm que ser transformadas, não, o povo está balangando a capa e tacando uma maldição, entendeu? Eu vou balangar minha capa, Jesus vem, vocês vão morrer com as bocas cheias de formiga, vocês vão tudo queimar no inferno. Gente, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Eu sei que a gente fica muito indignado com a injustiça, eu sei que a gente fica, mas foi no governo abusivo de Nabucodonosor que o nome de Deus foi exaltado, através daqueles homens na fornalha. Foi ali que a glória de Deus foi manifestada. E Deus quer manifestar a sua glória no meio do caos. Jesus não falou que os dias iam ficar melhores. O mundo precisa estar em caos para o anticristo chegar para resolver tudo. É tudo cumprimento de profecia. A gente vai ver? Não sei. Nossos filhos é que vão ver, nossos netos é que vão ver? Não sei. Mas Jesus pode voltar para mim a qualquer momento.
Eu tenho que estar preparada. Ou para ele voltar nos ares, ou para eu me encontrar com ele na morte. Vocês estão entendendo? Então Jesus está voltando de qualquer forma. A gente não sabe o dia, a hora, mas ele está voltando de qualquer forma. Mas antes dele voltar, ou a gente encontrar com ele, ele quer que a nossa vida o glorifique. Ai, vai só piorar mesmo. Vai piorar. Mas isso não é para a gente desanimar. Isso é para a gente, quanto mais o tempo fica ruim, mais chance do evangelho ser propagado tem. Não, Helena, nós vamos morrer. Não tem problema, gente. Jesus morreu por nós, a gente vai morrer por ele agora. Peguei você, né? Os irmãos no Oriente falam isso. Eu conversei com um casal egípcio, eu falei, vocês não podem voltar. A gente tirou eles de lá porque a polícia secreta egípcia descobriu que eles estavam distribuindo Bíblias. É crime passivo de execução. E aí, juntou uma missão e tiramos ele de lá. Com 4 meses no Brasil, eles queriam voltar. Eles não, vocês não podem voltar, deixa esfriar lá. Não, a gente está fora do propósito de Deus. Não, vocês não estão fora do propósito de Deus, vocês deram só uma pausa. Trabalha aqui. Não, vocês não estão entendendo. Casal. Ela tem um câncer. E o câncer só incomoda ela quando ela está fora do propósito de Deus. Ela falou assim, eu estou fora do propósito de Deus. Eu tenho que voltar. Mas se vocês voltarem, vocês vão morrer. E foi isso que eles responderam. Mas ele não morreu por nós. É outro nível de maturidade, de consciência espiritual, que nós ainda não temos. Não sei nem se a gente um dia vai chegar a ter. Mas o fato é que Deus quer nos aperfeiçoar. Jesus vem casar com uma noiva pronta para o casamento, não como uma criança. Ele vem buscar uma noiva madura, pronta. E cá entre nós, gente, dá uma revisada na sua vida aí. Você amadureceu na dor. Você amadureceu na dificuldade. Você amadureceu na falta. Você amadureceu no luto. Porque você foi conhecendo a face de Deus. Se você está vivendo diante de Deus, você vê um vislumbre cada vez maior. À medida que você atravessa as lutas com Ele, você tem um vislumbre cada vez maior da sua face amorosa. Até chegar a confiar e dizer, Deus, eu não sei qual que vai ser o fim da história, como a gente cantou. Mas até o final, eu sou sua, o Senhor é meu. Até o final. A gente precisa de pensar sobre isso. E Deus está torcendo. Deus não veio para te esmagar. Ele não veio para dizer, vou mandar um problema. Aquela ali para... Não, gente. O Senhor, Ele é um encorajador. E eu quero te mostrar isso na sua bendita palavra. Pessoal da mídia, vocês vão me ajudar, não vão, gente? Eu estou usando a NVI. Isaías 40, 27 a 31. Diz assim, o profeta Isaías disse sobre o Eterno, sobre o Senhor. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, isso não é uma palavra solta. Eu conheço pessoas, eu vou citar uma, Edmeia Williams. Edmeia Williams, a gente vai junto para Israel. A gente leva a caravana de mulheres todo ano. Edmeia Williams é assim, as meninas ficam assim, cadê a missionária Edmeia? Cadê a missionária Edmeia? Eu falo, nunca olha para trás procurando a Edmeia. Ela é a primeira lá puxando a fila, querida. Ela tem um vigor.
Ela tem 79 anos, Edmeia faz 80 anos ano que vem. E ela tem um vigor que ela me deixa arfando. Ela vai. Ela anda depressa. Ela tem um vigor para falar. Ela tem uma energia para falar. E ano passado, ela teve uma dificuldade numa das caravanas. Eu perguntei assim, qual que foi a sua dificuldade? Helena, essa caravana foi muito difícil para mim. E temos mulheres de todas as idades, de 19, 20, e temos de 80 também. E ela falou assim comigo, se referindo a uma pessoa específica, ela falou assim, Helena, eu falei, o que foi, Edmeia? O que aconteceu que tornou a sua viagem tão difícil? Eu não aguento gente velha. Porque ela tem 79 anos, só uma questão de carteira de identidade, só número. Porque ela espera no Senhor. E as forças dela se renovam. E aí a gente vai vendo de que comida que ela come. A gente, olha, Edmeia, vamos para uma morta. Ela, não. Estou lendo Oséias. Já li Oséias não sei quantas vezes. Na madrugada ela leu o livro de Oséias não sei quantas vezes. Só o livro de Oséias. Ela falou assim, e Deus está falando poderosamente comigo. Eu não posso interromper isso não. E ela olhando para a Bíblia como se fosse um prato saboroso. E aí a gente boiando no mar morto, literalmente, a gente boiando e ela nadando na palavra de Deus. E com uma alegria, uma satisfação. Eu falei, está explicado, de onde vem essa energia? De onde vem esse vigor? De onde vem essa alegria? Quando a gente recebe uma notícia ruim, liga para a Edmeia. Por quê? Porque todas as notícias ruins já chegaram para ela. Ela já ficou viúva, ela já enterrou uma filha que morreu de lúpus com 24 anos de idade. Ela trabalha no Morro Dona Marta, um lugar extremamente violento. Ela já viu de tudo. Ela já teve sob a mira de revólver não sei quantas vezes. Ela já viveu de tudo na vida dela. Chegou no Morro Dona Marta, o barracão todo estava no chão. Ela estava fazendo um trabalho social, um trabalho para Deus. E ela chega no morro, e a casa que ela cuidava das crianças, para as crianças não caírem na mão do traficante, estava no chão, desmoronou com a chuva. Ela virou para Deus e falou assim, Senhor, é por isso que o Senhor não tem muito amigo. E eu falei assim, meu Deus, que vida que essa mulher tem. E a força que ela tem, e o vigor que ela tem, e a esperança que ela tem, e a paixão pelo Senhor que ela tem. Isso me motiva, isso me apaixona nela. Eu colo nela igual um carrapato. Eu falei, Jesus, não leva não, não leva não. Deixa aqui, porque nós temos muito que aprender com essa mulher. Eu quero amar a Bíblia como essa mulher ama. Eu quero pregar o Evangelho como ela prega. Ela vai de classe econômica para todo lado. Eu vou um pouquinho, já estou com as pernas inchadas, cansada. E ela, Helena, se aprume, seja mulher. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Esse cumprimento dessa palavra aqui, ó. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Mesma coisa a pastora Zenete, é outra. A pastora Zenete parece que dorme no formol. E eu não estou falando, gente, eu não acompanho a Zenete, desde a época que eu andava com ela para fazer seminário de intercessão, ela me deixava com a língua de fora. E ela marchando, e ela cantando, e ela vai, Helena, Helena, vai no médico, você está muito devagar. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui envelhecendo e observando essas mulheres, e eu estou percebendo qual é a fonte. A fonte é o Senhor. Por isso o profeta Isaías está falando, ele não se cansa. Ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então eu quero te dizer, às vezes você chegou nessa conferência, jogando a toalha e falando, Jesus, ainda bem que é as 10 virgens mesmo, né? Vem logo, Jesus, porque eu não estou aguentando mais. E aí eu encontrei com Cirilo uma vez, pastor Cirilo no aeroporto, falei, Cirilo, do Gregório McNulty, um profeta lá de BH, morreu, ele era estrangeiro, mas morava em BH, um homem que marcou a minha geração, doidão de amor por Jesus. Gregório dormiu e não acordou, e foi um baque, naquela galera de adoração, de louvor, né, da Lagoinha ali, das igrejas todas de BH, foi aquele baque em todo mundo. Eu encontrei com o Cirilo, falei, Cirilo, Gregório morreu. Ele falou, a perspectiva do santo. Aí o Cirilo, pois é, Helena, Gregório morreu. Tudo aquilo que, a unção que ele carregava, ele não vai precisar mais dela. Então foi pulverizado a unção que estava sobre ele, sobre
todos aqueles que a vida do Gregório tocou. Eu falei, gente, eu não ia pensar isso nunca. Aí na mesma sequência de conversa, eu disse, Cirilo, a coisa está difícil demais, Cirilo. Jesus podia voltar. Ele, não, ainda não. Como não, Cirilo? Eu já estou jogando a toalha. Helena, não, então se renova em Deus aí. Porque tem muita gente para sair do inferno ainda. Helena, nós temos que pregar mais o evangelho. Não, Jesus, não, espera mais um pouco. Aí eu percebi a minha imaturidade, autocentrada, querendo ficar livre das minhas aflições. E mais uma vez Edmeia veio e ensinou. Como é que a igreja quer casar com o noivo se não quer namorar com ele? Então namora Jesus. Você sabe quando você namora e está apaixonado, o que você faz? Você liga toda hora. É uma chatice. Na época não tinha celular, né? Então a gente ligava literalmente. Não era WhatsApp, não era... Eu ligava. Aí o João, desliga, João. Aí ele desliga você. Desliga você, né, gente? Mineiro. Desliga você, João. Teve um dia que minha mãe arrancou o telefone da minha mão. Pelo amor de Deus, acaba logo com isso. Estou querendo usar o telefone. Aí eu liguei e falei, meu bem, desculpa, a mamãe teve que usar o telefone, ela que desligou na sua cara. Porque a gente... Desliga, então desliga. Tá bom, então a gente vai contar de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, você não desligou! Completamente dementes. É isso que a paixão faz com a gente. Sabe, a gente tem que ficar assim com Jesus. Jesus, desliga. Se eu tenho mais alguma coisa para me falar, então eu vou ficar. Namora com Jesus, se envolva com Jesus, se apaixone por Jesus, gente. Essa é a nossa única esperança. O Senhor está nos encorajando a chegar mais perto, a buscar. Os que esperam no Senhor, é o que o texto está falando. Os que esperam no Senhor. Eu não estou esperando no governo, eu não estou esperando na política, eu não estou esperando na economia, eu não estou esperando em homem nenhum, o que só o Senhor pode fazer. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Agora, os que esperam no Instagram, os que esperam no governo, os que esperam nos impostos, os que esperam, vão se cansar e se fadigar. E ele continua nos encorajando em Isaías 43, 2. Ele diz ao seu povo: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ele não está falando se você for atravessar as águas. Ele falou quando. É garantia que vai chegar. É garantia. Se não chegou ainda na sua vida, vai chegar. Helena, você está me amaldiçoando? Não, minha amiga, eu estou te atualizando. Então, tenha reserva. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você estiver com o Senhor com você. Gente, o que a gente olha para Marcela, tinha acabado de casar, tinha uma relação a nossos olhos, principalmente com as canções que ela compôs, parece que profetizando, né? Aproveite bem os seus pais. Enterrando a mãe tão jovem. É uma dor que eu tenho certeza que a Marcela pensava, será que eu dou conta? Você deu, Marcelo? Jesus te carregou. Não é? A gente não dá conta sozinho não, gente. O que você acha que faz a gente atravessar o luto? O que você acha que faz a gente atravessar um acidente grave, uma doença, um diagnóstico difícil? O que vocês acham que faz a gente atravessar? É a presença dele. Ele nos atravessa. A gente não vai com as próprias pernas, não. A gente é limitado, a gente é imperfeito, mas ele nos sustenta. Ele fala. Quando você atravessar, você não vai sozinho, gente. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu te sustento. Eu te fortaleço.
Eu te protejo. Eu sei até onde você aguenta. Eu vou com você. É promessa. Então por que você está buscando se abastecer em outros lugares? Gente, a gente tenta aliviar as nossas dores com compra. Vou para o shopping. Você consegue só piorar os seus problemas. Que além de todo o problema que você está vivendo, você fica endividada. Em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano de Deus nunca é nos esmagar, mas pegar as adversidades que podem nos abater, porque estamos vivos, estamos nessa terra, estamos nesse planeta. Pegar isso tudo e fazer disso. Sabe aquele ditado popular que diz: o que não te mata te fortalece? Exactly, é isso aí. O que não te mata te fortalece. E se te matar, você está salvo. E se você não morrer, você vai ficar mais forte. Então aguenta firme e firme o toco, gente. Em Josué 1:8 e 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus, em João 14:27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olha o que Jesus está falando para você: eu te dou a minha paz. Você não vai encontrar ela em lugar nenhum, só em mim. Não se perturbe. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O apóstolo Paulo. Então, eu falei o que Deus falou, eu falei o que Jesus falou, algumas coisas, né? Ele falou muito mais. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 1:11 e 12, anseio vê-los. Ele está falando à igreja em Roma. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente. Nós podemos, além de buscar na palavra de Deus, na oração, essa proximidade com o amado das nossas almas, nós podemos nos fortalecer uns aos outros. Você não vive só para você não, minha lenda. Se você viver só para você, você morre. Você seca. O Mar Morto em Israel está secando. Ele só recebe. Ele não dá nada para ninguém. Ele é o fim da trilha. Ele recebe águas de outros lugares. E é assim a nossa vida. Se a gente só recebe e não distribui, e não compartilha, e não encoraja,
nós vamos secar. Ele fala aos Romanos, no capítulo 15, do 4 ao 8. Olha isso. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Mais uma vez ele está falando da nossa unidade, da nossa ajuda mútua, de um fortalecendo aos outros. E finalmente o autor da carta aos Hebreus diz assim, no capítulo 10, no verso 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha a palavra de Deus. Deus é um Deus de encorajamento. Nós teremos aflições, nós teremos problemas, mas Ele está junto. E Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem. Ele não está lá com uma planilha, planejando maldições. Ele está nos aperfeiçoando através delas. Ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça absolutamente nada. Nós não somos avulsos, gente. Nós temos Pai. Ele cuida de nós. E Ele faz com que todas as coisas, inclusive as aflições, inclusive as perdas, inclusive os danos, inclusive o tempo difícil que a gente vive, inclusive as decepções, inclusive a aflição de não ver um desfecho de justiça, mas ver a injustiça se propagando. Ele usa tudo isso para forjar em você um intercessor, uma pessoa que encoraja outros, uma pessoa que sai do seu mundo, que sai do seu umbigo. A Aurora compartilhou aqui com a gente hoje, que ela foi caminhar no vale da sombra da morte, onde ela conheceu a oportunidade de apresentar Cristo, num lugar que ela nunca pensou que ela ia precisar de pisar. Nada do que está acontecendo na nossa vida é para, dor, sofrimento, para nós nos encerrarmos no nosso sofrimento. Mas para a gente falar, tá bom, Senhor, se eu estou aqui, tem um propósito. Então bora lá, eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero ser útil nesse lugar. Eu quero que o Senhor me use como um instrumento. Ele começa falando daquilo que Ele faz. Jesus nos dá, nos empodera. Eu deixo para vocês a minha paz, não tenham medo, eu estou com vocês, eu venci o mundo. E agora o apóstolo Paulo vem e fala, fortaleçam uns aos outros. Enquanto vocês esperam o dia, ele chamou, ainda mais agora que se aproxima o dia. Não se afastem, tem muita gente que está sofrendo, a igreja é tão decepcionante, vou sair da igreja. Você também é decepcionante, bem. Eu sou decepcionante, todos nós somos decepcionantes. Não se afaste da sua única esperança de cura. Não se afaste do seu propósito. Não se afaste daquilo que Deus quer fazer. Um doente não se afasta do médico. Mas a igreja não é perfeita, porque nós somos imperfeitos. Não tem jeito de uma igreja ser perfeita, é cheio de gente imperfeita aqui dentro. Mas é nessa imperfeição, nessa limitação, nessas nossas incapacidades, que Deus vai nos forjando. Tem lugar melhor para você exercitar o perdão? Paciência, longanimidade, benignidade. Sabe o que é benignidade? Gentileza. Lugar bom para a gente exercitar na igreja. Por favor, irmão, por favor, passa na frente. Bondade, domínio próprio.
É na igreja que a gente exercita isso. É aqui que o Senhor quer fazer frutificar e florescer. Como é que você está vivendo? Você está no time que fica ouvindo as parábolas, fica ouvindo as pregações. Que palavra boa, né? Mas eu quero meu milagre. Eu quero meu marido, hein? Ô Senhor, o Senhor vai me honrar, né? O Senhor me prometeu um ministério. Vamos parar de meninice, gente? O ministério acontece na vida, não precisa de um púlpito, não. Ministério a gente cumpre na vida. Quando você cozinha para os seus filhos, você está fazendo ministério. Quando você cuida bem do seu marido, você está cumprindo ministério. Quando você não fala mal da sua irmã, mesmo que você está à vontade de fofocar, é o seu ministério, gente. Quando você serve o necessitado, quando você abre as portas da sua casa, quando você dá carona para um novo convertido para ele vir na igreja, isso é ministério. Por que a gente pensa que ministério é só aquilo que nos projeta? Isso tem mais chance de nos derrubar do que nos colocar no propósito de Deus. Porque a gente começa a chamar a glória para a gente. Deus está me honrando. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Que em nome de Jesus, o nosso coração seja encorajado nessa noite. Ele vem. Mas enquanto Ele não vem, Ele quer que a sua noiva queime. Que as suas lâmpadas não se apaguem. Que elas não cochilem. A noiva não vai deixar a lamparina apagar. A noiva tem óleo de reserva. A noiva está pronta. Ele pode chegar a qualquer momento. Ela já está vivendo a antecipação daquilo que espera. A alegria. A gente conhece muita noiva estressada. Mas não tem nada mais bonito do que ver uma noiva apontando lá na porta. Meu Deus. Não tem nada mais bonito. E quando a noiva aponta lá, a primeira coisa que eu olho é a cara do noivo. Todo mundo está olhando para lá e eu estou olhando para cá. Porque na cara dele é uma delícia de ver. Ele fica... Uns choram, outros fazem... É delicioso, experimenta. No próximo casamento, você dá uma olhadinha na noiva e já tá com o olho. Antes de eu ver a noiva, eu não quero ver a noiva apontar. Começa a música, eu já olho para a cara do noivo. Todo mundo lá, e eu lá. Quando ela aparece, eu sei. Pela cara dele. É essa cara que Jesus quer fazer para a gente. Você já pensou como ele está ansiando? Posso ir, pai? Pai, posso ir? Posso pôr a mão no que é meu? Tudo que a gente vive de bom no casamento terreno é só uma sombra. Gente, uma vez eu sonhei que Jesus voltou. Há pouco tempo eu sonhei que Jesus voltou. Eu sonhei que a trombeta tocou. E eu estava no meu quarto e a janela do meu quarto transformou numa porta e abriu. E quando a porta abriu era noite, mas uma luz intensa brilhava por cima das nuvens. E eu saí, e tinha uma passarela saindo da porta da janela do meu quarto, e eu saí caminhando por ela, e fui olhando para o céu, e eu ouvi a trombeta. Fará, fará, eu falei assim, é Jesus, é Jesus. E me deu uma alegria, e eu comecei a olhar, e eu vi um tanto de gente subindo. E eles não subiam, todo mundo juntinho não, e um na frente do outro, e eu vi, e eu, sério gente, sério, e eu falei assim, eu comecei a impulsionar no sonho, Senhor, eu não posso ficar para fora, eu não posso ficar de fora disso. E eu, Jesus. E aí eu pensei assim no sonho, não é pelo meu mérito, é pela tua graça. Aí eu comecei a flutuar. Aí eu comecei a subir, eu comecei a ver a terra distanciando, eu olhei para baixo, vi meu pai, pai, é Jesus, pai. E ele só fez assim, sorriu e fez assim para mim, e eu comecei a olhar. Gente, a alegria que eu senti é indescritível. E eu comecei a ver aquele tanto de gente, eu ouvi os brados, Jesus! Gente, era
era gente gritando de tudo quanto é lado, e aquele tanto de gente subindo. Eu vi, meu Deus, que lindo! E aí foi aproximando a nuvem e eu ia ver o que estava atrás dela. Aí eu acordei. Eu acordei em lágrimas. E eu sentei na cama, e o João já tinha acordado. E ele passou por mim, ele saiu do banheiro e falou assim: tudo bem? Eu, João, eu sonhei com a volta do Senhor. João. E eu comecei a chorar e a contar para ele o sonho que eu estou contando para vocês aqui agora. E ele falou: ai, Helena, que delícia. E ele foi contagiado. Quando eu olhei para ele, ele estava chorando também. Nós fomos forjadas para isso. É isso que anseia a nossa alma. Essa é a riqueza. Não entulhe seus poços. Não aceite espelhinhos. Não aceite quinquilharia no lugar do seu tempo devocional. Não troque a presença do noivo. Namora com Jesus. Se apegue a Ele. Porque só aqueles que estão apegados a Ele, desejando Ele, a pessoa dEle, mais do que suas dádivas e milagres, só esses vão permanecer inabaláveis no tempo em que tudo será abalado.